Salve turma! Nessa aula venho trazer uma aula para vocês que muitos estão esperando já há tempos. Era para eu ter feito na semana passada, mas acabou ficando muito corrido no meu dia a dia aqui. Mas essa semana, como prometido, eu vou trazer para vocês o conteúdo a respeito do CBDR, o Central Banks Dealers Range, que basicamente é um range de negociantes do Banco Central que a gente entende que eles estarão acumulando ou distribuindo posições. Esse range percorrido durante o CBDR vai nos auxiliar na definição de topo ou fundo diário. Então, a principal ideia por trás do CBDR é a gente conseguir validar topo ou fundo do dia. Nós podemos utilizar suas projeções como ponto de entrada ou saída de posições, mas no geral você quer aguardar o preço cravar em projeções de CBDR, te apresentar algumas confirmações para você estar validando determinado topo ou fundo. Então, galera, do que consiste o CBDR e quais horários a gente vai estar utilizando? Então, galera, o CBDR vai consistir em movimentos mais laterais. Preferencialmente, eles têm que estar de 20 a 30 pips. No máximo, 40 pips. Passou de 40 pips, você já não quer estar utilizando como CBDR. A sua utilização é para definição de topo ou fundo diário. Ele vai nos ajudar na validação desses topos ou fundos. Nós utilizaremos projeções de 2 a 4, ou melhor, de 1 a 4. Normalmente, topos e fundos do dia vêm entre 2 a 3 projeções. Quando que tende a vir a quarta projeção, então, turma? Quarta projeção tende a vir acompanhada de notícias de alto impacto, sendo o perfil de reversão por Nova York. Galera, fiquem atentos com eventos como CPI, Payroll, PMI, FONC, que muitas das vezes o preço pode, por exemplo, como que vocês vão estar utilizando? Vocês sabem que, quais são os horários? Deixa eu colocar primeiramente horários. 16 horas até as 20 horas, mercados de índices, S&P 500, Nasdaq, Dow, enfim. E das 14 horas às 20 horas, mercados Forex. Então, digamos que você vai ter uma janela de tempo e o preço das 14 às 20 percorreu esse determinado intervalo. Então, você vai conseguir visualizar aqui das 14 às 20 e vai ver que o topo mais alto é esse topo e o fundo mais baixo é esse fundo. Você vai pegar essa ferramenta aqui na esquerda, medir, e você vai medir do fundo mais baixo ao topo mais alto, para verificar se a gente ainda está dentro desse limite de pips, no máximo 40, serão ranges mais laterais. Sinceramente, mais que 30, para mim já perde o interesse, já não fica tão legal, mas o ICT nos passa um máximo de 40 pips. Aonde que eu vejo os pips aqui, Irã? É esse número, então nesse caso, o range percorrido seria 31,2 pips, sendo ok para nós utilizarmos na nossa projeção. Então, após isso, tende a iniciar o range asiático, 16 às 20. E o range asiático é das 20 até a meia-noite. E a meia-noite virou o dia e a gente começa a procurar pela nossa definição de fundo ou topo diário. Muitos de vocês sabem que essa meia-noite já vem em Londres e tende a efetuar um Judas Swing. Você vai ver se esse Judas Swing iniciado por Londres não cravou movimentações da projeção desse range das 16 às 20, que era nosso CBDR. Então, vocês podem projetar, por exemplo, com a ferramenta de projeção de Fibonacci, para identificar, aqui temos, por exemplo, a segunda projeção, para identificar se aquele fundo de Londres foi formado em alguma projeção de Judas. E após confirmações, você pode atuar validando esse fundo. Não esqueçam, principal assunto, a principal ideia do CBDR é a validação de topo ou fundo. Então, você não precisa ficar tentando cravar nada. Você vê que essa segunda projeção está um pouco acima de um ponto de liquidez. Então, você tem um fundo duplo. Aí, abaixo desse fundo duplo, você tem um desbalanço perfeitamente alinhado com a segunda projeção. Poeira, posso pegar no risco com esse baita contexto? Liquidez gerada abaixo, meu flow é bullish, tem um fair value gap a ser fechado e Londres inicia um Judas Swing diário buscando esse gap. Cara, excelente.
Galera, se tá complicado de entender, volta a sequência dessa série do YouTube que vai ficar bem simples, porque tudo isso já foi explicado. A gente só está unificando os fatores. Deixa eu mostrar no gráfico para ficar mais simples a compreensão e vou ensinar vocês a regular aí o indicador para utilizar esse tipo de projeção. Então, galera, primeiramente vocês podem... Opa! Aí, show de bola. Tem o HSM Killzone. Galera, quem não tiver esses indicadores, abre aí o meu canal e já confere as playlists. Vai ter lá indicadores ICT. Abre o vídeo e regula. Galera, se estão gostando desse vídeo, já dá 2 cliques no like, ou melhor, 2 cliques ali no Insta. Pega e clica no like aí, fortalece esse tipo de conteúdo, já deixa o comentário e também deixa a respeito do próximo conteúdo que vocês querem ver dessa série. Lembrando que tem que dar uma certa sequência aí à série. Não quero que seja um conteúdo muito perdido, mas o que vocês estão em dúvida podem mandar aí nos comentários que eu vou trazendo. Então, beleza, galera. Qual que vai ser a ideia? Vamos lá. Deixa eu puxar isso aqui para cima. Aqui para o canto, aliás. Tá. Então, galera, aqui o Zone ele vai estar regulado com alguns horários. O que vocês podem fazer, ó, tem New York AM das 7 às 11, New York PM, Asian Session em Londres. Vocês podem tirar New York PM, a sessão da tarde, e colocar aqui o nome, CBDR. Galera, esse é um indicador de tempo. Então, não importa o tempo que vocês colocarem aqui, ele vai plotar ali no indicador. Então, vou colocar aqui, por exemplo, das 14 às 20, que é o nosso horário do CBDR. Tá aqui os horários, galera, tira print, já salva. E vou dar um OK. Vamos fazer aparecer aqui as killzones. Perceba que eu tenho o CBDR das 14 às 20 para Forex, depois vem o Asian Range. Virou o Asian Range, galera, aqui que a gente tem a Midnight Open, vocês já sabem, tem conteúdo no canal, nosso preço justo para o dia. O preço inicia num Judas Swing e vem aqui abaixo, define um fundo e inicia essa corrida altista para o dia, fazendo um Open, um Low, indo fazer o High e possivelmente já estamos tendo o Close. Então, para esse dia, tivemos um Open, Low, High and Close, certo? Fazendo aqui uma espécie de Candle Bullish. Se vocês procurarem, por exemplo, aqui o indicador HTF Power of 3, vocês vão ver aqui que o preço está formando um Candle Bullish. Vou colocar para usar à meia-noite, Midnight Open. E aqui que a gente está tendo o quê? A Open à meia-noite, o Low, o fundo, fizemos o High e estamos em busca aí de um fechamento, onde já estamos no range do CBDR, que lá no dia seguinte vai nos ajudar na definição de fundo ou topo. Ok, Irama, como que eu vou usar isso? Aqui temos o CBDR do dia passado. Galera, na mesma ideia do Judas Swing, você quer pegar todo o range. Então, primeira coisa, quantos pips ele percorreu? 11 pips está dentro. Menos de 30, menos de 40 está dentro. 20 a 30, idealmente. Então, vocês podem projetar com a ferramenta de projeção do Judas Swing lá, preferencialmente no corpo dos candles, mas pode projetar o range como um todo também, mas a gente sabe que a ênfase é no corpo dos candles, justamente por ser a área com maior volume. Nós sabemos que fundos são formados entre 2 e 3 projeções. Então aqui, galera, pensa comigo, se o preço percorreu de 0 a 1, isso aqui é a primeira projeção e essa 3 é a segunda. O preço crava a fundo na segunda e inicia a corrida altista diária. Você não precisa tentar cravar nada. Quando que você vai querer cravar? Quando tiver contexto. Pô, já capturou liquidez, eu tenho um bloco aqui mais interessante. Você até poderia utilizar como confluência. Pô, eu vi que essa projeção está com um nível bem confluente, poderia pegar nela. Mas o ideal é se vocês aguardarem confirmações após essa definição de fundo. O range como um todo aqui, vamos ver, todo fundo a todo topo, ele não teria buscado a terceira, não ficou tão preciso como vocês podem ver. Vou ligar um 2.5, buscou a projeção de 2.5 e seguiu viagem. O algoritmo tem referência nos mais variados 50%, turma. Mas o ideal é utilizar aqui o corpo dos candles. Então, o que vocês podem fazer, por exemplo, é dar 2 cliques nos gráficos e tirar o pavio. Dá 2 cliques nos candles e tira o pavio, que você tem todo o range ignorando o pavio. Essa é a área com maior volume.
Pode pegar, por exemplo, uma figura gráfica e projetar abaixo. Então eu tenho uma projeção, duas projeções, legal. Definição de fundo do dia, preço vai expandir, certo? Posso dar 2 cliques de novo e voltar ao pavio. Dessa forma que a gente vai utilizar o CBDR, galera. Ele é uma média de oscilação que vai nos ajudar na definição de fundo ou topo diário, basicamente dessa forma. Se o range está correndo muito das 14 às 20, vocês podem sim utilizar das 16 às 20 no Forex, mas saibam que o horário que o ICT nos passa para Forex é das 14 às 20 e para índices é das 16 às 20. Tem dias que a gente não vai conseguir buscar a nossa precisão. Por exemplo, aqui, o CBDR foi runner, ele correu. Podemos medir. Se ele andou menos de 30, 40 pips, está válido. Se você estava bullish para o dia, você queria que após o range asiático, Londres viesse cravar alvos abaixo, cravando essa projeção do CBDR e iniciando a corrida altista. Esse foi um dia que a gente não teve Judas direito após a meia-noite. Então não tivemos a validação do CBDR. Não esqueçam que o CBDR é uma ferramenta extra. Vocês não querem cravar nada. Ah não, Ira, para esse dia eu estava bearish. Eu queria uma venda. Galera, a gente sempre quer adequar nosso viés. Você está bullish. Você quer que após a meia-noite o preço crave alvos abaixo para definição de fundo. Você entende que é nesse movimento que o Smart Money está acumulando para iniciar o movimento bullish. Se você está bearish, você quer que o preço crave alvos acima e inicie a corrida para baixo, definindo topos do dia. Esse aqui foi um dia com baixa precisão. Vamos projetar acima só a título de curiosidade. Ficou meio grandinho esse range. Então ele busca uma projeção. Perceba que cravou um certo topo aqui. Não definiu o fundo. Ainda deixa uma piscina de liquidez que acredito que mais tarde, ainda nessa semana, vai ser limpada. E ele busca alvos mais acima, sem grandes definições. E trollaria para quem está com o viés pessimista. Não buscou mais nenhuma precisão acima, mas se você estava bullish, você tinha que ter buscado projeções abaixo. Então, preferencialmente, Londres chegasse aqui, em projeções abaixo, e iniciasse o movimento altista. Vamos pegar um dia anterior aqui. Na mesma linha de raciocínio, galera. Se você está bearish, você espera preços mais baixos, você quer projetar esse range. Perceba, não precisa usar o indicador, tá, galera? Você pegar aqui essa linha horizontal, tira aqui o zone. Coloca das 14 até as 20, é o range do CBDR. Você quer ver dentro desse range o fundo mais baixo até o topo mais alto, quanto ele percorreu. Preferencialmente, pega o corpo dos candles, que é onde a gente vai dar ênfase. Então, ignoramos esse pavio de baixo, o corpo mais alto. Fechou aqui, então é esse topo aqui de trás mesmo. A gente sabe que esse é o range percorrido no CBDR. Na realidade, ele fez um topo mais alto aqui. Aqui. Então, desse fundo a esse topo. Posso pegar com o pavio incluindo? Pode, galera, mas damos ênfase ao corpo dos candles. Então, preferencialmente, lá na meia-noite, quando virar o dia, vai vir um movimento falso. Então, meia-noite, virou o dia oficial de Nova York, tende a vir algum movimento que crave essas projeções. Nesse caso, se você está bearish, acima. Então, vou projetar uma vez acima. Duas vezes acima. E já tivemos uma definição de topo aqui na segunda projeção. O preço define um topo do dia e inicia aí a queda. Se você acorda lá em Nova York e vê que Londres já cravou o topo do dia, você possivelmente já tem um dia de vendas configurado pela frente e você vai procurar vendas para o resto do dia. Vamos projetar o corpo como um todo para a gente ver, todo o range, aliás. De todo fundo a todo topo, tem vezes que vai buscar projeção, todo o range percorrido. Mas, galera, o que mais eu vejo precisão é, de fato, projetar pelo corpo. Então, veio uma primeira projeção, logo após a Ásia, sem muita precisão, mas buscou.
E a segunda projeção já estava muito acima, vocês podem ver que não tem grandes definições. Galera, também tem conteúdo a respeito disso no meu Instagram, vou deixar ali um link fixado nos comentários, deem uma boa verificada. Quem não me segue no Instagram já corre lá e segue, que eu estou vindo com muita novidade e atualmente é a principal rede social que eu estou utilizando. Galera, se essa série está ajudando você, já deixa o feedback, compartilha com seus amigos e se ficou alguma dúvida a respeito do CBDR, pode deixar aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, tamo junto e até a próxima.